20º dia. Vamos lá, iniciar. Já foi zerado o trip e agora vamos pra cima. Hoje é o melhor dia da sua vida. Entenda isso. Se você levantou da sua cama, se você abriu seus olhos, agradeça porque hoje é o melhor dia da sua vida. Muitos hoje nem conseguiram abrir os seus olhos. Muitos hoje nem levantaram das suas camas. E muitos hoje nem têm a possibilidade ou a oportunidade de fazer o que você está fazendo. E está com um simples celular visualizando esse vídeo. Está com os ouvidos ativos para estar ouvindo a minha voz. Então, antes de você reclamar, entenda que tem pessoas piores que você. Se você tem uma casa para morar, se você tem um teto, se você tem um telefone, se você tem uma internet, agradece, pô. Enquanto você não agradecer as coisas simples, que para você é simples, pro outro é muita coisa. Então agradece o pouco que você tem, porque quando você se torna grato, você consegue enxergar o outro lado da vida, o lado melhor dela. Vamos nessa? Vem comigo que no caminho eu te explico. 20º dia, vamos lá. 20 dias já se passaram e eu sigo firme aí no objetivo. 45 dias para mudar de vida e acabar com as dívidas. E no meio do caminho desses 20 dias eu fui entendendo que a dívida em si ela é muito mais emocional do que física. E um amigo meu falou comigo o seguinte: Thiago, o dinheiro ele consegue te fazer duas coisas com F, de trazer a facilidade e a felicidade. Todavia, entretanto, o dinheiro não traz felicidade, ele traz facilidade. Porque se você tem dinheiro, você consegue facilmente conquistar o que você quer. Comprar um carro, uma casa, sair, viajar. O dinheiro não traz felicidade, ele traz facilidade. E é justamente por isso que eu passei a entender que o dinheiro, ele não é tudo. Ele é utilidade, ele é útil, mas não é tudo. Por quê? Se eu não souber administrar, eu não vou ter o dinheiro. Se eu não consigo administrar 100 reais, como que eu vou ter 1.000? Se eu não consigo administrar 1.000, como que eu vou ter 100 mil ou 10 mil? Então eu passei a estudar a respeito do dinheiro. Porque querer o dinheiro todo mundo quer. E também fui entender que muitas das vezes a gente fica correndo atrás do algo errado. Não se corre atrás de dinheiro. O dinheiro, ele é o meu funcionário, pô. Eu não tenho que ficar correndo atrás dele, eu tenho que buscar meios de fazer com que ele se multiplique. Quando eu entendo que eu tenho que fazer com que o dinheiro se multiplique, fica mais fácil. E quando eu entendo as amarras emocionais, as amarras que estavam me levando a não ter, fica mais fácil ainda. Então, eu fui compreendendo isso ao longo do caminho. Que se eu não fizesse algo para mudar, se eu não fizesse algo para realmente entender como funciona o dinheiro na vida do ser humano, cara, não ia adiantar não. Por quê? Eu trabalhei em vários locais onde eu já recebi valores consideráveis e o dinheiro não ficava na minha mão. Pô, eu já trabalhei em lugares onde eu tive a oportunidade de ter carro, já tive a oportunidade de ter moto, então todo final de semana eu saía, gastava pra caramba, mas isso tudo aí não era meu. Ou melhor, era meu, só que eu não estava sabendo administrar. Por quê? Após eu ter saído dessas empresas, a minha conta continuou zerada. E aquilo tudo que eu fazia, final de semana, saía, pagava bebida pra todo mundo, que na época eu bebia, esse todo mundo sumiu. E é a grande realidade que acontece, que muitas das vezes, aquela pessoa que tá ali contigo na hora que você tá bebendo, ela fala, e aí, tamo junto. Mas depois, filho, ó, é só você ficar sem dinheiro que você vê quem é quem. Então, eu aprendi que uma organização financeira, ela se faz necessária. Você fazer a contabilidade dos seus custos, você fazer a contabilidade da sua vida aí, né? Do seu dia a dia, cara, você vai longe. Por quê? Você começa a tomar a realidade do que acontece. Então, muitas das vezes, sai 5 reais, sai 2 reais, sai 3 reais, e você acha que não tem nada a ver. Mas no final, esses 5 reais, 3 reais, 2, cara, vai dar quase 10, 15, 20. E no final do mês, você tá empenado. Tá empenado por quê? Porque você vai ver que tá faltando dinheiro, mas você não sabe pra onde foi o dinheiro. Esse é o famoso ralo. Então eu comecei a identificar os ralos, tá? Por quê? A torneira ela pode até estar aberta, mas se você só tem um ralo, dificilmente a água vai escoar toda. Agora, se você tem vários ralos, sai final de semana, bebe, zoa, gasta, igual eu fazia, não vai ficar dinheiro, irmão. Aí tu vai ter que arrumar 2 trabalhos, 3 trabalhos, no final o cartão de crédito vence, aí você fala, caramba, por quê? Como assim? Não é possível. É possível, pô. Agora, a pergunta é, por que você está comprando impulsivamente? Porque todo excesso esconde uma falta. Se todo excesso esconde uma falta, se você está comprando ou gastando impulsivamente, é para suprir o quê? É para suprir que falta. Então depois que eu comecei a entender essas coisas, eu só fui acabando com essas faltas. Porque se a gente não entende qual é a falta, a gente continua fazendo. Então a gente arruma algo para substituir essa falta. Que algo é esse, Thiago? Pode ser compra impulsiva na Shopee, pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser N fatores. Pode ser droga. Todo excesso esconde uma falta. E eu tinha muitas faltas. E as faltas que eu tinha, e eu não sabia, eu tentava supri-las com sexo, com droga, com bebida. Eu era o famoso doidão. De verdade, eu era o famoso doidão. Então, depois que eu fui identificando e consertando essas faltas uma a uma, começou a ficar mais fácil na minha vida. Então assim, eu faço um convite a todos.
que vocês também comecem a entender quais são as faltas e comecem a olhar para a vida. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que está me levando a fazer isso? Porque quando você identifica o que está te levando a fazer, fica muito mais fácil de você resolver. E quando você começa a estudar sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, você começa a entender aonde está a falta e aonde que está tendo excesso. O excesso esconde a falta. Se o excesso esconde a falta, olhe para o excesso. Esse excesso está querendo te mostrar alguma coisa. A ansiedade, ela está querendo te mostrar alguma coisa. Dentro da psicanálise clínica, a gente entende que o sintoma, ele só é o alerta do que está acontecendo, pô. Então, o que é que está acontecendo hoje? Por que você está nesse lugar? Por que você se colocou nesse lugar? Faz sentido? Então, assim, hoje é o 20º dia e eu parei nessa reflexão bem profunda mesmo, tá? Bem profunda porque essa vida de dever os outros eu não quero mais. Não quero mais porque não faz sentido. As dependências emocionais, eu já comecei a resolver todas elas e todos que eu estou devendo serão pagos. Serão pagos porque eu entendi como que eu funciono, ou melhor, funcionava. Então eu tinha uma certa dependência emocional. E essa dependência emocional me levava a dever às pessoas. Por quê? Porque automaticamente a dívida, ela faz com que você seja lembrado. Assim como toda doença tem uma utilidade, toda dívida material esconde um débito emocional. E o débito emocional é as pessoas que eu sentia afeto, a gente de alguma forma entrava em débito com elas. Justamente para quê? Para não perder essas pessoas. Cara, parece até sacanagem, mas hoje estudando psicanálise clínica, eu consigo entender. Então, de acordo com as coisas que me foram faladas lá atrás, na minha infância, na minha juventude, eu comecei a entender. E entendi o porquê do débito. Então, eu tenho débito, aquela pessoa lá, porra, eu gostei daquela pessoa, ela é gente boa, legal. Então, eu preciso de alguma coisa para manter essa pessoa próxima de mim. O que vai ser? O débito. Que aí no débito, ela liga pro Thiago. Pô, vai me pagar não? Vou pagar, pô. Pô, vai me pagar não? Vou pagar. Mas não era isso. Eu entendi a real. A real é, como eu tive muita falta, estrutural, emocional e afetiva, então o débito, ele servia pra isso. Pra pelo menos alguém lembrar de mim. Pelo menos alguém falar, pô, mano, vai me pagar não? Eu me senti importante. Olha só como é que é. Se tiver algum psicanalista vendo esse vídeo, pode comentar aí. E vocês vão entender. Todo excesso esconde uma falta. E o excesso de dívidas era pra esconder essa falta. Só que graças a Deus eu entendi, comecei a estudar e tô resolvendo. Então, os 45 vai chegar, o resultado vai chegar e nós vamos, zerar isso tudo. Rapaziada que eu tô devendo, vou pagar vocês, beleza? Não precisam mais dessa dívida. Não preciso. Desculpa aí o tempo, o atraso, mas foi identificado. Tamo junto, vamos pra cima. Thiago Lopes aqui. Vem comigo que no caminho eu te explico.